relaxando, aquietando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos entrando em sintonia com o plano espiritual mais alto, os bons espíritos. Vamos sentindo a presença de toda a equipe espiritual, de Irmã Cidufo, patrona desta casa, de toda a sua equipe. Vamos sentindo o abraço carinhoso do nosso anjo da guarda, este amigo tão querido, que está sempre conosco, nos auxiliando, nos intuindo. Vamos abraçando este amigo e convidando para que ele realmente possa estar conosco. E vamos nos abrindo para que no dia a dia a gente ouça o que ele tem a nos dizer. Vamos, neste momento, cada um pensando em seu lar, nas pessoas que nele habitam. Vamos pedindo que as equipes de limpeza e higienização dessa casa possam percorrer os nossos lares, fazendo uma higienização, uma limpeza profunda. E em seguida, a equipe que vai levar harmonização, paz, possa abençoar o nosso lar, que ele possa estar sereno, tranquilo. E assim, com o nosso lar limpo, higienizado, equilibrado, sereno, que a nossa mente possa se voltar novamente para cá e que nós possamos receber todas as bênçãos que essa casa nos oferece. Que durante o período da aula, que nós possamos ir recebendo também o tratamento que nós precisamos e que a espiritualidade sabe aquilo que nós precisamos. Vamos estar abertos. Vamos saudando a todas as fraternidades que trabalham para o bem, em nome de Jesus, dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Saudamos a Ismael, a Fraternidade dos Cruzados, pedindo proteção para o Brasil e todo o povo brasileiro. Saudamos Maria de Magdala, os apóstolos, a Fraternidade do Cálice, pedindo proteção e força para que a gente consiga realizar a nossa reforma interior, buscando melhorar um pouquinho a cada dia. Vamos saudando Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, a Fraternidade da Rosa Mística e todas as fraternidades ligadas a Maria de Nazaré, pedindo que ela esteja sempre nos envolvendo em seu colo de mãe.
Saudamos a Jesus, nosso divino Mestre Salvador, e a Deus, o nosso Pai, agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, pela família que viemos, pela família que formamos. Agradecemos pela oportunidade bendita desta encarnação. E agradecidos por tudo, oferecemos a prece do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos novamente, aqueles que eu ainda não vi, né? Se sintam abraçados. Bom, gente, nós vamos falar hoje sobre serenidade, né? Que é o capítulo 36 do livro aqui, O Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver. Lembrando que é uma roda de conversa, né? Não é uma aula, porque se eu só falar, vai ficar aquela coisa monótona, né? A gente vai dar sono, né? Então, vamos falar, vamos participar, tá bom? Vamos trocar ideias mesmo, né? Esse livro, ele sempre começa com uma frase do Evangelho, né? E o desse capítulo é uma frase de Mateus, capítulo 11, versículo 29, que diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Primeiro, a gente precisa saber exatamente o que é jugo, né, gente? O que é o jugo? Jugo, na época de Jesus, é uma coisinha de madeira que unia dois bois. Então, tinha um boi aqui, tinha uma coisinha de madeira que passava de um boi e ia para o outro, para eles poderem puxar o arado junto, tá? Para eles dividirem a força para puxar o arado para arar a terra, tá? Então, o jugo é isso, é essa coisinha de madeira que ligava um boi ao outro, tá? Então, quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, então Jesus, ele vai fazer um convite, né? Lembrando que Jesus, ele nunca impõe nada a gente, ele sempre nos convida, tá? Porque ele sabe que cada um tem o seu momento, cada um está pronto na hora dele, né? Que é a mesma coisa a gente. Não adianta eu querer fazer o que eu quero, o que eu gostaria que a minha esposa fizesse. Não adianta eu querer ficar querendo que ela faça. Assim como não adianta ela querer que eu faça o que ela quer. Vai ser a hora que a gente realmente despertar, que a gente quiser, é só aí. E Jesus sabe disso. Então, Jesus, ele nunca impõe nada para a gente, ele sempre nos convida, mas ele está sempre mostrando para a gente o caminho, porque na hora que a gente estiver pronto, a gente vai pegar aquilo, vai usar, né? Então, Jesus, ele nos faz nos convida sempre a viver segundo os seus ensinamentos, a enfrentar a vida com fé, com confiança, e ele sempre vai dividir está sempre convidando a gente para dividir o peso das nossas dificuldades com ele. Então, é isso que ele está convidando a gente, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Então, divide comigo os seus problemas. Eu não te deixo sozinho.
Você vai estar com dificuldade, mas eu vou estar ali do seu lado, caminhando junto com você. É isso que Jesus está dizendo com tomai sobre vós o meu jugo. Bom, então olha que coisa linda, né? Jesus está dizendo, você não está sozinho nunca. Divide comigo, eu estou aqui para você. Então é como se ele dissesse, né? Não carreguem tudo sozinhos, caminhem comigo. Aí depois do tomai sobre vós o meu jugo, aí ele diz, aprendei de mim. Jesus, ele ensinou muito pelas palavras, mas ele ensinou principalmente pelos exemplos, né? Então, aprender com ele significa desenvolver a paciência diante das dificuldades, a compreensão com o nosso próximo, a confiança nas leis divinas e aí vai, né? Depois ele fala, porque sou manso e humilde de coração. A mansidão, muita gente acha que é fraqueza. Muita gente, quando fala de vamos ser mansos, acha que é fraco, vai deixar o outro dominar você. E, na verdade, não é isso. Muito pelo contrário. A mansidão é ter o domínio de si mesmo. Porque muitas vezes é muito mais difícil você segurar os seus instintos do que você cair para cima da pessoa. Até porque a ira vem do descontrole. A ira vem do descontrole, né? Então, muitas vezes é muito mais difícil você manter a serenidade. Mansidão, serenidade são sinônimos, né? Então, nós temos serenidade, né? Mansidão. Então, muitas vezes é o domínio de si mesmo. Não é fraqueza. E a humildade é a gente reconhecer que a gente está sempre em aprendizado. Ninguém nunca sabe tudo. Nós vamos sempre, o mais que a gente saiba naquele assunto, sempre vai ter uma coisinha a mais para a gente aprender. Então, a gente ser humilde, saber que a gente nunca sabe tudo, né? Então, Jesus mostra o caminho para a gente aliviar o sofrimento, que não é através da revolta, mas principalmente da transformação interior. Vai ser muito melhor a vida da gente se a gente ficar revoltado, ao invés da gente ficar revoltado, a gente ir fazendo essa transformação interior, buscando acalmar o nosso coração, ter serenidade diante das dificuldades, né? Até nós vamos usar muito mais da inteligência, né? Que a gente não vai agir no impulso, né? Então, quando a gente fala de serenidade, de mansidão, não significa que a vida não continua tendo desafios, muito pelo contrário, a vida sempre vai ter desafios, né? Na vida de todo mundo vai ter desafios. Mas, quando a gente vive com amor, com humildade, com confiança, o peso vai se tornar muito mais leve. Vai ser muito mais fácil a gente caminhar e passar pelos problemas, né? Então, Jesus, ele não promete tirar os nossos desafios, mas ele oferece, né, uma forma diferente da gente carregar esses desafios, que é com amor, com humildade e principalmente junto dele, né? Ele está oferecendo o jugo. Então, ele está oferecendo para que a gente caminhe junto com ele. A gente não precisa passar tudo sozinho. Ele está ali do nosso lado, nos amparando, nos protegendo, nos dando apoio.
Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso já? Sobre essa primeira... esse versículo aí, né? E aí a gente vai entrar agora direto no que é o título, o tema mesmo do capítulo, né? Que seria a serenidade, tá? Então, a serenidade, ela é um estado de equilíbrio interior, né? Que, como a gente viu, ela não depende da ausência de problemas, porque é muito fácil a gente se manter sereno a hora que está tudo bem. Aqui dentro é uma beleza eu estar sereno, né? Aqui é tranquilo. Agora, na minha casa, a hora que está tudo bem, ótimo, manter a serenidade. Mas a hora que alguém fala alguma coisa contra o que eu penso, a hora que meu trabalho pega ali o negócio, né? Aí é que é difícil. Aí é que a gente vai ter que testar e realmente treinar e trabalhar a serenidade, né? Então, a serenidade ela é um estado de equilíbrio interior que não depende da ausência de problemas, mas sim da forma como a gente aprende a lidar com eles, tá? Vamos pensar num lago, né? Um lago tranquilo. A hora que bate o vento, dá umas ondinhas no lago, né? Ou mesmo no mar. Mesmo que venha uma tempestade, o mar fica super agitado. Mas lá nas profundezas, ele vai continuar sereno, ele vai continuar calmo. Lembra quando teve um tsunami enorme, não sei em que país aí, não lembro mais? Tinha um cara mergulhando, e não era tão profundo que ele estava mergulhando. Tinha destruído tudo. A hora que ele subiu, que ele viu que passou por cima dele o tsunami, e ali embaixo, ele estava ali vendo os peixes, né? Então, é a mesma coisa na vida da gente. O que a gente... vai vir os problemas, é lógico que vai agitar. Como que eu vou passar por um problema? Eu não vou ficar um pouco nervoso, não vou ficar tenso, não vou ficar um pouquinho mais agitado, né? Porque se eu ficar totalmente... que se vem os problemas e eu me mantenho apático, aí na verdade eu tenho algum problema, né? Porque não é normal, né? Então, os problemas vão vir, é lógico que vai dar uma baladinha na gente, a gente vai ter umas emoções não tão boas, mas o que a gente não pode é fazer com que essas emoções dominem a gente. E principalmente, às vezes, a gente acaba caindo na ira, né? Naquele... Então, vai nos abalar um pouquinho, nós vamos ter um sentimentozinho meio difícil, mas a gente tem que respirar, falar, não, tudo dá certo, confiar, né? Lógico que trabalhar a favor para que a coisa aconteça da melhor maneira possível, porque não é deixar tudo para Deus, não é porque Jesus falou, ele falou, divide comigo os seus problemas, mas ele não falou, joga para mim todo o seu problema, né? Nós vamos dividir, mas nós temos a nossa parte, a gente tem que fazer o que é nosso. Então a gente vai fazer tudo para aliviar e para resolver os problemas, mas não se desesperar tanto, né? É igual a passagem da tempestade. Não sei se vocês conhecem a passagem da tempestade. Em barco, os apóstolos estavam com Jesus, aquela tempestade gigante, Jesus deitado, dormindo, né? Os apóstolos desesperados com aquilo, morrendo. Vão morrer tudo, né? Jesus lá dormindo, né? Sereno. Aí foram acordar ele, né? Você acorda, a coisa aqui tá feia. Aí Jesus acordou, viu aquela... todo mundo apavorado ali no barco, acalmou a tempestade, né? E depois andou por cima da água, né? Vocês conhecem a passagem? Qual o significado disso? Nossa, é poderoso? Não. Onde estão as tempestades? No nosso interior. Aqui dentro. É. Nós temos que acalmar a tempestade e depois andar por cima aqui.
Né? Esse é o significado. É isso aí, né? Por que tem medo de morrer? A vida continua. Foi isso mais ou menos que ele tem. Então, O medo de morrer por quê? vai tudo ser praticamente igual, né? Então, gente, segundo Kardec, a vida na Terra, ela é um processo de aprendizado e evolução, não é? Então, a gente está aqui para aprender, para evoluir, né? E a gente tem que saber que as dificuldades, elas não são castigos. Muitas vezes a gente acha, né? A gente aprendeu até, muitas vezes, é um castigo de Deus, principalmente. Imagina que Deus vai castigar alguém, né? Primeiro que as dificuldades, quem criou fomos nós mesmos, né? Através do que a gente fez ali no nosso passado, né? Nada é por acaso. Nós estamos colhendo as coisas que a gente plantou, né? Então não foi Deus, fomos nós mesmos, né? E mesmo e a gente passa por essas dificuldades, não é para a gente encarar como castigo, né? É como um aprendizado. O que eu posso aprender com isso? O que eu tenho a aprender com isso? Né? Então, elas são oportunidades de crescimento, porque muitas vezes, numa dificuldade, eu vou amadurecer, eu vou criar força, uma força que eu achava que eu não tinha, e na hora de dificuldade eu vi que eu tinha, eu consegui. Então, muitas vezes, essas dificuldades é para o nosso crescimento, né? Então, quando a gente compreende isso, a gente passa a aceitar melhor os desafios, né? A gente desenvolve mais paciência para passar por isso, fé e principalmente confiança na justiça divina, sabendo, como o Aldo falou, que nada é por acaso, né? E que Deus nunca nos desampara. Então, a serenidade, ela nasce da certeza de que tudo tem um propósito maior. E, principalmente, que a gente nunca vai estar desamparado. Nunca. Então, quando Jesus fala que Ele está carregando com a gente, o jugo, Ele está dividindo com a gente, o peso, muitas vezes a gente nem presta atenção. Ele, às vezes, coloca um amigo ali do nosso lado para nos apoiar numa hora de grande dificuldade, um familiar. Ele coloca alguma situação que vai me sustentar. Só que, na grande maioria das vezes, eu nem estou percebendo isso. Não vejo isso. Porque a hora que tem gente que acha que então, Jesus tem que aparecer aqui para mim, tem que fazer. Gente, né? Ele manda muitas vezes ou alguém, ou alguma situação, ele vai colocar ali para suavizar, para ajudar a gente a levar com mais leveza. Então, ele está sempre com a gente, né? E nós nunca vamos estar sozinhos. Então, a serenidade é a capacidade da gente reconhecer sentimentos como medo, tristeza, ansiedade, mas não se deixar abalar por eles. Ou, principalmente, não se deixar dominar por eles. Tá? Porque a gente vai sentir, sim, é lógico que vai. Na hora que vem um negócio difícil, a gente vai ter alguns sentimentos incomodados, né? Que vão incomodar. Normal, é normal, tá? A gente só não pode deixar a gente se dominar totalmente por esses sentimentos, tá bom? Então, pessoas serenas, elas não são aquelas que não sofrem, tá? Não são aquelas, porque às vezes a pessoa acha, pessoa então não sofre. Gente, como que não sofre? É igual o pessoal que acha que espírita não sofre quando um ente querido morre. Você não é espírita? Gente, se é espírita, então você não tem sentimento? Não é? E muita gente acha
que o espírita não sofre quando um ente querido falece, imagina, é tudo igual, o sentimento é o mesmo. Né? A gente pode não ter um entendimento, ter a revolta, é isso, a gente tem que trabalhar a serenidade, né? A gente vai ter todas as tristezas, todas as angústias, a gente só não pode deixar que esse sentimento domine a gente, seja maior do que tudo, tá? Então, as pessoas serenas não são aquelas que não sofrem, não, mas são aquelas que conseguem observar suas emoções, refletir antes de reagir, que é aquilo que a gente comentou no começo, né? A gente tem que, porque se a gente vai no impulso, às vezes a gente vai fazer um monte de besteira. Então a pessoa serena, ela vai sentir o baque, mas ela vai refletir antes de reagir, né? Então, a serenidade tem a ver com equilíbrio, né? Equilíbrio, sim. Tá. Então, ela vai escolher as atitudes mais equilibradas, né? Até no trânsito. Até no trânsito, opa! E como? Tem hora que a gente tem que ser equilibrado ali, né? Tem que ser sereno, né? Tem. Nós aprendemos, né, Elaine? Agora a gente aprendeu uma respostinha pessoal. Se você falar as coisas, perguntar as coisas, muito custo nós aprendemos. Vou refletir e depois eu respondo. Depois a gente responde. Quem investiga, aí depois você se arrepende. E depois que você falou, você já magoou, né? Você já... Agora a gente já começa. Semana passada. Não, quinta-feira passada. Fica cheio de carro aqui, né? Isso é difícil. Então, fica congestionado. O cara parou o carro de uma maneira que eu falei, não é possível, né? Quando eu passo no meio da rua, aí vem amigo outro, ele descendo, né? Ele fechou. Nossa. Ai, que danado, certo? Posso me xingar, gente. Vocês têm Deus me perdoa, cara, ele segue sempre agora. Pode xingar e ter pensamento do evangelho. A gente não xinga o pensamento, tá? Eu comecei a falar uma coisa para ela da minha filha, né? Adolescente. Você também tem que ter serenidade. Vê umas bombas, fala umas bombas, você se desequilibra. Você tem que pensar, para responder. É uma tempestade. E caminhar por isso. Vocês têm vontade, não é fácil não, né, São gente? muitas situações, aliás, todas exigem serenidade. Não é só no trânsito, não é só para adolescente. É o tempo todo. É o tempo todo. Podendo melhorar, né? Mas eu acho que no trânsito a gente vai Tá difícil, né? Tá difícil. Então, né, gente, as pessoas equilibradas então, são pessoas que têm a capacidade de manter o equilíbrio diante dos problemas, né? É lógico, é o que a gente está falando. Na hora, a gente, né, a gente tem os impulsos, né? A gente vai ter os impulsos mesmo, né? Mas isso é uma coisa natural. Agora, e aquelas pessoas que às vezes, principalmente quem tem arma, numa dessas pega, quantas vezes a gente já não viu na televisão, pessoa, por uma coisa dessa, desce e dá um tiro no outro, né? Então, quer dizer, essa pessoa não teve nada de serenidade, né? Ela deixou realmente os seus impulsos, né, dominarem, né? Então, essas coisinhas que isso aí é normal, né?
Mas, que nem na hora, a senhora mesmo já percebeu, puxa vida, acabei de sair do centro, por que eu estou fazendo isso? Quer dizer, a gente vai puxando, né? Então a gente está trabalhando, porque a gente não é perfeito, né, gente? A gente não é, ninguém aqui é perfeito. E nem totalmente equilibrado. E nem totalmente equilibrado. Então, essas coisinhas é tranquilo, é normal. O problema são esses extremos, quando a pessoa deixa com que esses sentimentos, essas emoções muito densas, a ira, né, tomar conta. Esse é o problema, né? Ou às vezes, num caso de um pai, de um filho, o pai ou uma mãe acaba espancando uma criança, né? Que acontece, a gente sabe que existe, né? Então, essas coisas a gente tem que trabalhar muito. Graças a Deus a gente está conseguindo já, né? Ter um certo equilíbrio, né? Mas a gente, é lógico que a gente sempre vai trabalhar para cada vez a gente estar um pouquinho melhor, né? É para isso que a gente está aqui. Diz Inácio Ferreira, né, em vidas passadas a gente matava. Depois, na outra, a gente tacava pedra. Essa a gente só xinga. E estamos caminhando, né? E assim a gente está caminhando na evolução. E é isso mesmo, melhorando. E é isso mesmo, né? Então a gente está aqui é para isso, para a gente cada vez tentando melhorar um pouquinho mais, para a gente se pegando, né? E falando, não, eu quero melhorar isso. E é exercício diário, né? E é evolução. E é evolução, né? Porque ninguém evolui assim, né? A evolução é a passos lentos, né? Esse trabalho de consciência, de Isso, de melhora, isso. Então, é um pouquinho a cada dia. E é essa evolução, e é isso realmente é a evolução, né? Porque ela é devagarzinho e é coisa constante, mas ela vai ficando sedimentada ali na gente, né? A gente realmente vai conquistando aquilo. Porque aquelas pessoas que acham que de uma hora para outra vão se transformar, no primeiro problema vai ver que não se modificou em nada. Porque não existe a transformação instantânea, né? Não existe isso. O próprio Dr. Inácio ele fala, né? Primeiro vem a percepção, depois a gente começa a se incomodar, aí começa a mudar. A hora que você vê já é uma mega lembrança, mas você ainda lembra. Mas você ainda lembra. Você ainda está lembrando. Está lembrando, porque faz parte da gente. Faz parte, né? Então... Às vezes ele reencarna aquele sentimento. Uma hora. né? Tem hora, né? Mandando meu netinho fazer tarefa semana passada. Oxi, olha. E aí ele lá tentando, e respondendo. E os filhos falam, né? Você mima, você agrada, porque mesmo não tem que educar. Mas como eu estava lá na minha responsabilidade aquele dia, foi uma, foi duas, foi três, aquilo começou a ferver de mim, eu falei, nós estamos reencarnando a Jesus do passado, assim, voltando o meu eu do tempo de mãe, aí deu um berro com ele, falei, já fazer tarefa, eu falei, não estou perguntando se ele Aí ele levantou, foi lá fazendo tarefa, eu fiquei, Mas estava fazendo, né? Às vezes você acha que eu já não sou mais daquele jeito, né? Vai ver. Tá lá, né? Uma vaga memória, mas tá lá. Uma situação aciona, né? Com o mal necessário, né? Sim. De repente até... Não, mas aí no caso você teve atitude. Sim, talvez exista uma forma mais... Tem várias psicológica, não faz parte do meu eu, então foi a forma tradicional de mãe lá de 1980, 90. Funcionou. Funcionou, né? É
os Nutella de hoje. Ai, ai. Então, gente, assim, né, ser sereno não é viver sem lutas, mas é enfrentar cada situação com calma, com confiança, com esperança, né? É aprender a confiar no tempo das coisas, tá? Tudo tem seu tempo. Muitas vezes a gente quer as coisas para ontem, né? A gente não tem a paciência de esperar. Tudo tem seu tempo. Assim como as pessoas também têm seu tempo. A gente quer que o outro faça e seja do jeito que a gente quer. Cada um tem o seu tempo. Não adianta você querer acelerar, né? Então, tudo tem seu tempo, tá? Fruta cai de pé só quando tá madura. Só quando está madura. Não adianta. Porque se você pegar ela antes, ela vai estar ruim. Vai estar ruim, não vai dar certo, tá? E se você quiser forçar a pessoa a mudar, não vai dar certo, gente. Não vai conseguir, porque ela não vai. Igual a pessoa, né? Ah, meu marido, eu gostaria tanto que viesse tomar passo comigo quinta-feira. Eu brigo com ele para vir na. Não adianta. A hora que ele resolver. Não vai. Não vai. E não vai nem receber as coisas que ele poderia receber, né? Porque não vai estar aberto. Aí a pessoa vem nervosa. Não, deixa quieto, não adianta. Para essa, quer ir embora logo. Quer ir embora logo. Então não adianta. Tudo tem o seu tempo, né, gente? Então, é agir com consciência e a manter o coração em paz, mesmo quando o mundo ao redor está totalmente agitado, né? Então, a gente conseguir manter um pouquinho essa serenidade, essa paz. Então, a serenidade, ela é uma conquista interior e ela é construída gradualmente. Então, eu vou trabalhando toda a reforma interior, não só a serenidade, né? A reforma interior, como a gente acabou de falar, ela tem que ser trabalhada gradualmente e constantemente. A gente diariamente está trabalhando essa reforma, né? Lógico, principalmente naqueles vícios que a gente tem, nós vamos ter as recaídas, porque a gente ainda não conseguiu vencer. A gente está trabalhando para vencer aquele vício. Aquela pessoa que já venceu aquele vício, para ela está tudo bem. Mas com certeza ela vai ter outros. Que às vezes eu já consegui vencer o que ela não. Mas enquanto a gente está aqui na Terra, no mundo de provas e expiações, todo mundo vai ter vícios a vencer, né? Então, naquilo que eu mais preciso trabalhar, naquilo que eu tenho mais dificuldade, vai ser sempre onde eu vou errar mais. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou tentar manter o meu equilíbrio naquilo e ser perseverante naquilo que eu quero me transformar. E vou ter as minhas pequenas vitórias, mas eu vou ter os meus momentos de recaída. Eu vou ter os meus momentos de recaída, porque eu ainda não consegui conquistar totalmente aquela virtude contrária àquele vício que eu tenho, né? Nem a Gislaine é impulsiva, é um pouquinho, né, desse jeito. Então, é dela. Então, por mais, ela já se transformou, como ela disse. O que ela era nos anos 80, hoje ela já está muito diferente. Né? Foi bom. Mas ela ainda traz dentro dela, ela não conseguiu vencer totalmente, né? Na verdade, a gente transforma. A gente vai transformando. Você ser firme, ser enérgico, às vezes é importante, lógico. Pode dar vazão ali. É isso. Então, transformar aquela energia
em algo produtivo, coisas boas, é lógico. Paulinho, Oi, bem. eu vou pro outro lado. Eu sei que é a gente, né? A gente tem que se transformar. Mas pensando na história do copo, né? Que vai enchendo, tem uma que transforma, né? A gente não vive só, a gente convive com as pessoas, né? Sim. Qual a receita? Você... Então, assim, eu penso, né? Falando bem feito, tá? Às vezes no barraco é necessário, né? Você chegar, não é só com pau, não, coitado. Você com a família, né? E tudo mais. Você conversar e não deixar transbordar esse copo. Aí você vai, não, mas é você, eu sei que sou eu que tenho que me transformar. Mas eu penso que é legal o diálogo, porque às vezes a pessoa erra com você fala, ai, doeu. Não, lógico, sim. O que a gente, quando a gente fala, não adianta eu querer transformar o outro, mas a gente não pode se calar totalmente, não é isso. Você tem que expor as suas ideias sempre, a pessoa tem que saber, porque muitas vezes a pessoa não está agradando e ela nem sabe que ela não está agradando. Mas você pode ser Porque firme, né? Sim. Agora, você tem que realmente falar aquilo que você sente, aquilo que você quer, mostrar, e a gente é um exemplo também, né? Além das palavras, nas atitudes, né, daquilo que a gente quer, mas não é que a gente vai simplesmente aceitar tudo do outro, de jeito nenhum, principalmente se o outro está fazendo alguma coisa que não está me agradando, eu tenho que falar, eu tenho que pôr limites, né? Eu não posso deixar que, não, é o outro, então é o jeito dele, aceitar tudo, não é isso, dá medo, às vezes a gente fala, né, de um jeito que parece que a gente também tem que ser muito passivo. E não é isso. Essa passividade, essa serenidade, mas ela não é você se anular. Eu acho que vale a pena, às vezes, também colocar na balança, né? Por exemplo, vale a pena eu gastar essa energia com essa pessoa? Não importa, isso não estava assim. Sim. É um marido, vale a pena, né? Porque tem esse Sim. uma pessoa da rua me desagradou. Não vai te acrescentar em nada. Sim, lógico. Às vezes você acaba recuando. Eu acho que é silenciando o relacionamento, porque aquela pessoa não adianta sempre só desenhar mais. Mas a gente tem que pôr limite, você pega um manipulador e vai fazer você de gato. Nossa, de gato sapato. Sim. Você entra na dele, no joguinho dele, quando você vê. Você está dominado, né? Você vê a convivência com uma pessoa manipuladora, sabe? Sim. 10 vezes, né? A mesma situação, você consegue 9. Então você. A manipuladora, a mesma coisa que a controladora, tem diferença. Mesma coisa. É. O narcisista, ele tudo em torno dele. Também tem, mas é controlado. É controle. Então ali você tem que, Quando você vai, não aceita. Aí você perde a razão e faz coisa errada. Você falou que serenidade. A serenidade, né? A gente tem que. É muito difícil, né? Porque a gente dosando. Sim. Senão vai pensar. Mas assim, tudo é o bom senso, a gente perceber, né? A gente não se deixar dominar, né? A gente não precisa criar discórdia, né? Mas não se deixar dominar, impor os limites quando necessário e realmente ver se vale a pena, né? Naquele momento ou até com aquela pessoa, mesmo que é uma pessoa que a gente ama. Tem hora que a gente fala, não adianta eu falar isso agora, não adianta. Às vezes tá? Né? A pessoa está irada e eu vou lá. Aí vai ser pior ainda, né? Às vezes num outro momento, né? Aí eu vou e falo.
né? Mas que não é fácil, não é fácil, né, gente? Que não é fácil, não é fácil. Não, é difícil, né, gente? Não perder a nossa paz. A nossa paz, isso. O pessoal às vezes está em guerra, você está na guerra. Você não percebe que você levou você para a guerra. Né? Então a gente tem que ter essa percepção de entrar na guerra. E a gente também tem que muitas vezes saber se isolar dos problemas dos outros. A gente tem que, principalmente as pessoas que a gente ama, a gente quer o melhor para elas e quer resolver tudo para ela. Mas às vezes ela não permite e ela não quer. Então, por mais que doa, às vezes a gente tem que deixar a pessoa. Se afastar. Às vezes você interfere na evolução dela. Interfere e não vai adiantar. E a gente dói, mas às vezes tem hora que não adianta. Você tem que ter um distanciamento. Já sabedoria dos pais adquirem ao longo da vida, né? Que pequeno você ajuda a resolver as coisas, mas depois você tem que deixar ele. E às vezes dá uma cosquinha à vontade, mas você vê que vai bater a cabeça, você tem que estar mas você não pode interferir, né? Sim, né? Você interfere, você interfere, na né? experiência que tem que passar. Deixar mesmo sabendo que uma hora você vai ter que segurar tudo que está acontecendo. vai ter que pôr no copo. Né? Não pode enxugar mais. E muitas coisas, né, gente, pode tirar a nossa serenidade, né? Uma delas é a nossa ansiedade. Né? Quase ninguém tem. Quase ninguém tem, né? Isso aí é superar. Isso, né, gente? Ansiedade, por isso que está a primeira aqui, né? A ansiedade tem hora. Tem hora? Marca a hora. Ah, não tem no mar. No mar. A minha só vem à noite. É porque está ocupada, né? Não, senta no sofá, daqui a pouquinho eu começo a... Aí eu falo, você vai lá, ansiedade, nossa, confuso. Aí vou lá fora, uma volta. Isso. É de noite. A gente tem que trabalhar, né? Às vezes se precisar de ajuda, às vezes a gente precisa de ajuda, até de profissional, para ajudar um pouquinho a gente a saber como lidar, né? Tem hora que a gente precisa, né? Mas, ou tentando, né? Se a gente vê que a gente consegue por si só, a gente vai trabalhando, né? Vai, que nem a senhora falou, vai para fora, vai, né, ver alguma coisa, ver um, né, que dá serenidade, né? Mas isso, oficina terapêutica é muito. Quem vem, né? Fala, você vem, né? A Magali vem, falam que é muito bom, né? Tem mais gente aqui que acha que vem, né? Segunda-feira. Final de semana, sabe? Porque a minha rua, durante a semana, você tem lugar para parar. Para mim sair da minha garagem, assim, tem que fazer um monte de coisa. Mas eu gosto. Eu chego de sábado, assim, né? Logo depois do almoço. Aí já começa a ficar tudo muito calminho, né? Você não tem um carro, não. Você não deixa morrer, não. Eu posso ver. Eu prefiro que seja. Que tenha mais agitação, né? Aí eu falo, nossa senhora, daí você não escuta um barulho, né? Estranho. Estou precisando ficar mais calminho. Então, né, a ansiedade é principalmente a gente querer controlar o futuro, tá? Né? Um tipo de ansiedade, né? A gente querer controlar o futuro, né? Então, a pessoa que já conquistou a serenidade, ela entendeu já que o ontem e o amanhã são coisas, gente, que pertencem a Deus. Porque o ontem já foi, o amanhã ainda vai vir. A gente tem que viver muito bem o hoje, o agora, o momento. É isso. E muitas vezes a gente não vive o hoje porque a gente está muito preocupado no que vai ser amanhã. Jesus já deixou essa orientação lá
no Evangelho. Né? Ou seja, gente ansiosa tem dele que não é humanidade. Né? Então, cada um. E a gente sabe, então, a gente tem que viver bem o hoje, que nem agora, nesse momento. Eu estou aqui nessa aula. Então, vamos viver essa aula. É agora, eu estou aqui. A hora que eu estou fazendo o meu serviço, eu vou fazer bem o meu serviço. Eu estou ali. A hora que eu estou com alguém, com um amigo, ou com alguém da família, vamos dar atenção para essa pessoa. Porque às vezes eu estou ali com ela, mas eu não estou, porque eu estou no celular. E aí depois a pessoa vai embora, morre, e aí eu fico pensando, poxa vida, por que eu não fiquei mais tempo com ela? E a hora que eu estava ali, muitas vezes, eu não estava. Não estava de verdade. Não aproveitei melhor. Tá? Então, esteja no agora, faça o seu melhor agora. Vive o presente. Porque o futuro vai depender do agora. Porque às vezes eu não construo bem meu futuro, porque eu estou tão preocupado no que vai ser, só que eu não estou construindo ele, porque ele vai estar sendo construído agora. Só que eu não estou trabalhando ele direito. Porque eu estou preocupado com o que ele vai ser mais para frente. Mas a base é agora. Então vamos viver bem o agora, o hoje, o momento. Dá o seu melhor agora. Né? Porque muitas vezes eu não estou aqui porque eu estou querendo viver o futuro, ou muitas vezes eu estou aí num outro problema que também afeta a nossa serenidade, e é a culpa, que daí eu estou indo lá para o passado. Só que o que já foi, não volta mais. Não adianta eu ficar lá remoendo no que já foi. Faça o melhor agora, o hoje, para da amanhã você não estar de novo na culpa, porque hoje você não fez de novo. Ontem você não fez, e hoje você não está fazendo de novo. Então, o que já foi, já foi. Viva o melhor agora. Aquela pessoa não está ali mais, mas tem outra que está do seu lado. E você está olhando para ela? Ou você está só olhando para aquela que está lá atrás, que já passou lá atrás? E esquece de quem está aqui com você agora, nesse momento. Porque senão amanhã você vai estar falando, por que eu não cuidei desse, que era o hoje? Vai continuar acontecendo a mesma coisa. Então, viva o hoje, o agora, dá o seu melhor agora. E aquilo que já passou, então lembra que a culpa é muito boa, a culpa. Porque a culpa é aquele sentimento que você vê que você errou alguma coisa. Só que a culpa, ela tem duas vertentes. Uma é o arrependimento, que é ótimo. O arrependimento, você viu que você errou e você não quer repetir o erro. E você quer fazer de tudo para você ser uma pessoa melhor. Se você conseguir reparar o erro com aquela pessoa, repara. Mas tem coisa que a gente não consegue reparar aquilo que a gente fez. Não tem mais jeito, não tem como reparar. E está tudo bem. Já aconteceu e Deus é misericordioso. Faça o seu melhor para você não repetir o mesmo erro com outras pessoas. E faça todo o melhor que você puder, até em outros sentidos. Porque a gente não vai reparar o nosso mal, o nosso erro, só reparando exatamente aquilo que a gente errou. Todo o bem que a gente faz, a gente está reparando os maus que nós fizemos. Às vezes não vai ser exatamente aquele. Não é porque no passado, de repente, eu cortei a mão de uma pessoa, que eu vou ter que hoje vir aqui e ser cortada a minha mão. Ou não vai ser, eu não vou ter que chegar hoje e reconstruir a mão de alguém. Não. Todo o bem que eu fizer, que pode não ter nada a ver com mão nenhuma, mas o bem que eu estou fazendo
eu estou reparando aquele mal que eu fiz. Porque o bem repara o mal, não importa o bem ou o mal que foi feito. Então, o arrependimento é você, errei, eu não quero errar de novo. Se eu posso corrigir com aquela pessoa, ótimo, ou aquele dano que eu causei, ótimo. Não consegui, está tudo certo. Faça o seu melhor em tudo. Agora, o outro problema da culpa, que aí é muito ruim, é o remorso. O remorso ninguém deve ter. O remorso é você ficar remoendo aquilo que você errou o tempo todo. Eu sou a pior pessoa do mundo. Por que eu fiz isso? Eu não mereço. Esse é o remorso. Não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Vai te deixar preso no passado. Você não vai caminhar para frente. Você não vai conseguir andar. Porque você só fica pensando que você não presta, você não merece, você é ruim, você não te leva. Deus não quer que a gente fique falando, meu Deus, por que eu fiz isso? Não, Ele quer que você reconheça que você errou em alguma coisa. Vamos para frente, vamos ajudar os outros, vamos fazer o bem. Deus quer que você progrida, você caminhe e não fique ali parado. Oi? Vamos nos perdoar. Vamos nos perdoar, isso, importantíssimo. Isso é com os outros, mas é com a gente também. Tá? Então, isso é uma outra coisa que tira muito a nossa serenidade, né? A culpa. Com os outros e com a gente mesmo. Tá? Então, vamos também trabalhar isso aí. Tá? Outra coisa, o orgulho ferido. Tá? Quando alguém contraria o que a gente... ou contraria, ou critica, desvaloriza alguma coisa que a gente fez, não é só aquele fato em si que dói. Alguém não falou, a minha aula não foi legal. Alguém falou, sua aula não foi boa. Foi bem chatinha, bem ruinzinha. Não vai ser só o fato da aula não ter sido boa que vai me afetar. O que vai me afetar muito, você viu que eu não sou bom. Você viu, afetou assim o meu ego. Isso vai tirar muito mais a minha paz do que, a minha aula não foi boa. Eu não vou me importar tanto que a aula, eu não passei umas coisas muito boas para vocês. O que vai me importar é porque você falou que eu não sou bom. É o meu orgulho, não é o conteúdo, é a vaidade. Então, isso tira também a serenidade, o orgulho ferido. Muitas vezes, o nosso ego é tão grande que isso tira a nossa serenidade. A coisa em si que aconteceu, nós nem estamos lembrando mais. Por que a pessoa falou ou criticou alguma coisa nossa. Mas ela criticou a gente. Ela falou mal de mim. Né? Não importa do que foi. É o meu orgulho. Isso tira a minha paz. Né? Então, por quê? Porque eu não quero que os outros vejam que eu falho. Que eu sou falho. Né? Eu quero que sempre que os outros achem que eu sou perfeito. E aí surge aquela reação emocional, né? De mágoa, de revolta. E isso vai tirar o meu equilíbrio, a minha aceitação, a minha serenidade. Tá? Então, o orgulho ferido, ele nos faz reagir em vez de compreender. Então, às vezes a pessoa fala alguma coisa, que nem o exemplo de novo, da aula. Então, o que eu tinha que fazer? Poxa vida, minha aula não foi tão legal. Nossa, o que eu posso melhorar? Né? Se as pessoas não estão gostando, eu quero melhorar, eu quero ver o que eu fiz de errado para numa próxima eu poder melhorar. Né? Então, isso seria o que eu ia fazer, eu deveria fazer. Eu compreender, mas não. Em vez de eu fazer, eu não vou nem pensar que eu quero melhorar. Eu vou ficar irritado porque falou que minha aula não foi boa.
né? Então, esse orgulho ferido, ele vai nos fechar em nós mesmos, ao invés de abrir para novos aprendizados. Tá? Uma outra coisa que tira a nossa serenidade é o medo. Se a gente está com medo de alguma coisa, a gente não raciocina. O medo é um negócio que paralisa, né? Porque ele vai ativar dentro de nós um estado de alerta e de defesa, né? E aí, às vezes, eu tenho medo de uma coisa que nem tem um perigo real. É uma coisa que não... Mas não adianta. E eu não vou estar em paz. Se eu tiver com medo, eu não vou estar em paz, né? Porque o medo ele vai diminuir a nossa capacidade de confiar, de refletir, tá? Uma outra coisa é a impaciência, né? Ela vai tirar a nossa serenidade porque ela nasce de um conflito, principalmente entre o tempo que a vida apresenta e o tempo que a gente gostaria que as coisas acontecessem. De novo aquele negócio. Eu quero que as coisas aconteçam no meu tempo. Não é o tempo que são as coisas. Eu sou impaciente. Então, isso tira a minha serenidade. Então, pessoa que não tem paciência, ela não consegue ser serena. Porque ela nunca vai estar satisfeita. Sempre vai estar achando que o negócio já tinha que ter sido, né? Não tem paciência para esperar, né? Mas como ensina Kardec, tudo tem o seu tempo de maturação, como a gente já falou, né? Quando a gente quer apressar tudo, a gente acaba sofrendo mais porque a gente resiste ao aprendizado de cada situação. Atropela. Não sei por que tanta pressa. A gente é imortal, né? Então, para quê, né? Você vai em São Paulo lá, aquele povo correndo na espada. Então. Para te levar, você só. Então lá, correndo, né? É verdade. Mas lá tem escada rolante, tem um lado que é para você estar correndo. Na direita sobe, na esquerda desce. Você para ali na esquerda e te joga. Ai. Cada hora, né? Então. Às vezes deve ser horário do trem, do metrô. É horário. Chegar no lugar nenhum. Então, a impaciência também, ela está ligada muitas vezes ao orgulho e ao desejo do controle também. Tá? A gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, do nosso tempo, e quando isso não acontece, a gente perde a nossa paz. Tá? A serenidade, já ao contrário, ela nasce quando a gente aprende a esperar, a ter confiança de que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, né? Então, ela não é uma passividade, mas é uma atitude de equilíbrio. Já é uma sabedoria, né? É uma sabedoria. Né? Saber que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu equilíbrio, né? Fazer a nossa parte e aceitar que cada coisa floresce no seu tempo. Lógico, fazer a nossa parte, né? Porque muitas vezes também a gente acha que não, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, então tudo vai acontecer sozinho. Não, as coisas não acontecem sozinho. Você tem que fazer a sua parte, tem que agir. Mesma coisa que nós falamos lá no comecinho. Jesus falou que quer para a gente seguir com ele, que ele está junto com a gente, lá, né, oferecer o jugo dele para estar junto com a gente, mas junto com a gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Ele não falou que ele ia sozinho puxar lá, resolver os problemas. Ele falou para a gente dividir o jugo, né? É igual a história da cruz, né? O que vai ajudar ele, esqueci o nome. Quando ele cai com a cruz, eu esqueci o nome. É famoso. Vai lá ajudar ele. Isso. Levantar a cruz, aí quando ele firma, ele fala, obrigado, mas daqui pra frente eu vou comigo. É isso mesmo.
No apoio. No apoio. Mas a cruz é minha, né? Daqui para frente é comigo. A cruz é minha. E a gente tem que desenvolver a serenidade como, né, gente? Como a gente vai começar a trabalhar para a gente desenvolver a serenidade? Autoconhecimento, tá? Observar as nossas reações, tudo que a gente faz, tudo que acontece no dia a dia da gente, observar. Como eu reajo? E começar a tentar. Se a gente não age de uma maneira tão correta, tentar melhorar, né? Mas se autoconhecer, se observar. É muito importante a gente olhar para dentro de nós. Olhar para como a gente reage diante dos acontecimentos. Para a gente realmente saber. Às vezes, eu sou uma pessoa que tenho a ira e eu não me dou conta. Eu nem percebo. Só que se eu começar a olhar para dentro de mim, toda vez que eu tiver uma reação, eu vou começar a ver, falo, nossa, como que eu reajo com raiva diante das coisas, né? Coisa que às vezes eu não percebia. Só que é só observar? Não. Se eu começo a observar, me conhecer, então eu começo a trabalhar. Poxa vida, eu reajo com raiva. Daí na hora que eu vou reagir com raiva, eu vou tentar me segurar. Poxa, olha, eu estou vendo que eu estou reagindo com raiva. Isso é reforma íntima, né? E no começo, quando a gente começa a trabalhar essas coisas, como não é natural da gente, por exemplo, se eu sou uma pessoa irada, então a hora que eu vou falar com o Paulo, se eu vou ser agressivo, como eu sempre sou, na hora que eu começo a falar e eu percebo e eu tento não ser agressivo, falar de uma maneira mais amorosa, vai parecer que aquilo soa falso, tá? Então, vai parecer, eu vou falar, nossa, mas eu estou sendo hipócrita, né? E na verdade, não. Eu vou estar sendo hipócrita se eu estiver fazendo isso, falando de uma maneira mais amorosa com Paulo, só para os outros estar vendo, quem está ali, naquele momento tem gente que está vendo que eu quero me mostrar uma pessoa mais amorosa, mas só por me mostrar. Só fachada. Aí é hipocrisia. Agora, se eu estou falando de uma maneira mais amorosa com ele, mesmo que aquilo não está sendo natural para mim, mas se eu estou fazendo aquilo como um exercício para eu me melhorar, isso não é hipocrisia. Isso é trabalho de reforma interior. Porque a gente, no começo, a gente não vai conseguir já ter se transformado. A gente vai ter que se esforçar. A gente vai ter que trabalhar em cima disso e fazer isso muitas vezes. No começo não é natural. Aí, aos poucos, aquilo vai se tornando natural. A hora que eu perceber, eu já estou falando mais amorosamente. Mas no começo não vai ser natural. Você fala, eu vou explicar. Se eu for lá e marcar, só 10. Não é? Aí agora você já fala assim, não, vem cá, não é que eu vou procurar. Não é? Né? Então, é trabalho, né, gente? E não é fácil, não. E não vai ser uma, não vai ser duas, não vai ser 3, não vai ser 4, não vai ser 5, não vai ser 50. Vai ser 100, vai ser 1000, vai ser muitas vezes para a gente conseguir melhorar. É um exercício diário. E tem hora que vai acontecer o quê? Eu vou falar com o Paulo, a hora que eu ver, eu estou sendo agressivo. Aí eu tenho que... Não, mas tudo bem. Eu tive uma recaída, mas eu vou de novo continuar trabalhando. É lapidar uma pedra bruta. Lapidar a pedra bruta. Mas também você falando com quem? Então, assim, Não é? Não é? Quer ver se fala assim com a minha mulher? Mesmo. Então, gente, o autoconhecimento é uma maneira, né? Então, observar as nossas reações, identificar os gatilhos emocionais, aquilo que realmente me faz sair do sério, né? Vigilância mental,
é uma coisa que eu tenho que também trabalhar para desenvolver a serenidade, cuidar dos meus pensamentos, evitar alimentar a negatividade, né? A aceitação ativa, né, das coisas, porque ter aceitação não é conformismo, não é ficar conformado com tudo que acontece, é agir sem revolta, tá? Mas a gente tem que falar aquilo que a gente comentou, a gente tem que falar, a gente não é também abaixar a cabecinha e só amém, isso não é certo, não é isso, tá? Coisa que ajuda demais, prece e espiritualidade, né? Então, a conexão com o plano superior faz com que a gente tenha o nosso fortalecimento interior. Então, a prece em tudo, né? Sempre a prece vai ser uma coisa valiosíssima para tudo na nossa vida. Para a gente conquistar a serenidade não ia ser diferente, né? E para a serenidade, exercício da paciência, né? Que não é fácil, né? Então, respeitar o tempo das coisas, saber que a única coisa que eu posso mudar e controlar é a minha própria maneira de agir e de pensar. Eu só posso controlar isso, a minha maneira de agir e controlar. Eu posso sim falar para o outro, conversar, expor as minhas ideias, que isso é válido. Agora, controlar o que o outro pensa e o que o outro faz, isso só eu. Outra coisa, cobrar a educação dos outros, né? Nós é que temos que mostrar a nossa educação. A gente tem que ser o exemplo também, né? Então, a gente vai através dos exemplos, assim como Jesus, né? Então, gente, o que eu posso, a gente sempre, né, isso aí é uma coisa para a gente pensar, o que eu posso começar a mudar hoje para viver com mais serenidade, né? Então, cada um aí vai pensar, né? Então, a serenidade, ela não é algo que se espera alcançar um dia eu vou ter serenidade. Não, é algo que eu tenho que construir todos os dias, nas pequenas escolhas que eu faço, nas pequenas atitudes que eu tomo, né? No dia a dia. Se eu esperar que um dia eu vou ter serenidade, sozinho ela não vai chegar. Assim como tudo, né? Tudo que eu for trabalhar hoje, nós estamos falando de serenidade, mas tudo que a gente for trabalhar, a gente tem que conquistar diariamente, né? Porque nada vai acontecer sozinho, né? Então, nós temos que ter aceitação, que é o reconhecer as dificuldades como caminhos para o aprendizado e a paz. A coragem, que é agir para transformar a si mesmo e as situações ao seu alcance. Tudo que eu puder transformar em relação a mim mesmo e as situações que eu possa, né? É a coragem. E a sabedoria, que é discernir o momento de agir e o momento de aceitar, evitando a revolta. Que aí tem aquela prece da serenidade, né? Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. Então, tem coisa que eu posso modificar. Tem coisas que eu ainda não posso. Então, eu tenho que saber quando eu posso e não. Então, o difícil é essa sabedoria, né? E a gente, então, gente, tem que saber que eu não preciso ser o mais rápido de todos. Eu não preciso viver a vida na velocidade dos outros. Porque muita gente acha que tem que ser mais rápido do que o outro, aquela correria. Tem gente que acha que eu tenho que viver
conforme o outro vive, na velocidade dos outros. Só que cada um tem a sua e eu tenho a minha. Quem conhece melhor o caminho? O tartaruga ou o coelho? Tartaruga vai saber, vai andar devagarzinho, né? Melhor, né? Então, O coelho está sempre correndo. a gente tem que seguir o nosso instinto, gente. Tá? Não é querer viver de acordo com o outro. Vamos seguir os nossos instintos. A gente tem que ser a gente mesmo. Né? Então, tem gente que cobra muito. Tem 30 anos e não é casado ainda, a sociedade, os outros ficam cobrando, mas tem 30 anos e não casou ainda? 20 anos tem que estar formado. 20 tem que estar formado. Né? E, gente, cada um tem o seu ritmo, o seu momento. Nós temos 64, eu não sei o que eu quero ainda. Não é? Define 20 anos o que ele quer. Não é, gente? Então, a gente precisa entender que não há regra fixa para ser feliz. Não existe isso. Tá? A vida, ela não é uma maratona. Não é. Tá? Não é competição. Muitas vezes a gente vive como se a vida fosse uma competição. E não é. Eu preciso sim ter planos, ter metas, ter sonhos. Mas permita que a vida tenha o seu fluxo, da sua maneira. Né? Respeite a sua individualidade. Não queira ser o outro. Ou agir de acordo com o que o outro queira que você haja. Vamos ser fiéis a nós mesmos. Tá bom? Porque a vida, ela nos dá muitas experiências. E como eu falei agora há pouco, a gente tem que viver bem o momento. Porque às vezes a gente acha que tem que estar sempre correndo, e a gente não sabe para onde, porque a gente está pensando no amanhã. Não, vamos viver bem o hoje, o agora. E cada um no seu momento. Uma pessoa não é igual a outra. E se respeite, se ame e se perdoe. Bom? E vamos ter serenidade. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer complementar? Muito obrigada. Tudo certo? Tá bom. Então, acho que a gente pode partir para a prece. Essa aqui, né, Aldo? Essa aqui. Esse é o passo coletivo. Passo coletivo, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos ir também. Tá. Acho que dá. Vamos nos preparar para receber as bênçãos do alto, relaxando, tranquilizando-nos, abrindo os nossos corações, emitindo amor uns para os outros e desejando que todos recebam estas bênçãos. Vamos nos ligar de todo o coração às equipes espirituais aqui presentes, e em especial com o Dr. Bezerra e sua equipe de médicos e enfermeiros, pedindo-lhes, em nome de Jesus, que atendam a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades. Vamos recebendo uma energia verde, envolvendo tudo e todos, nos deixando calmos e receptivos ao tratamento. Vamos recebendo uma energia rosa, atuando sobre nossos sentimentos, tornando-nos mais amorosos e brandos, levando-nos ao perdão e ao entendimento mútuo. Vamos recebendo uma energia amarela, ajudando na ligação com o nosso protetor individual, atuando sobre nossas mentes, fortalecendo pensamentos mais otimistas, mais esperançosos e confiantes em Deus. Vamos recebendo uma luz azul, bem ligadas a Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em seu manto de luz,
transmitindo-nos paz, saúde, alegria e bem-estar. Vamos recebendo a luz branca do Cristo, que envolve a todos nós, fortalecendo nossa fé e o nosso amor. Passemos a fluidificação das águas, projetando vibrações amorosas e pedindo o auxílio da equipe espiritual para que encaminhe fluidos curadores, ajudando-nos material e espiritualmente. Permaneçamos em silêncio para que os mentores terminem o tratamento. Agradecemos a Jesus, aos mentores e passemos a prece de encerramento. Então vamos mais uma vez agradecendo profundamente a toda a equipe desta casa, agradecendo o amparo que nós temos diariamente do nosso anjo da guarda. Vamos agradecer por termos uma casa como esta, que nos acolhe, nos ampara. Vamos agradecer pela família que temos, aos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que nós estejamos em comunhão, em alegria, que nós possamos sair daqui hoje fortalecidos na prática do bem, do amor ao próximo e confiantes de que nós temos Jesus ao nosso lado, compartilhando conosco todas as nossas vivências e principalmente nos momentos de mais dificuldade, como é bom saber que podemos contar com Ele, com toda a equipe espiritual. Que Jesus nos abençoe, tenhamos uma boa noite de sono, um bom resto de semana. E vamos encerrar com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, gente, pela atenção.